Graça e paz a todos que estão nos acompanhando em mais um devocional. No dia de hoje nós iremos fazer uma reflexão, iniciando aqui no capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Nós já passamos aí pelo capítulo 1, pelo capítulo 2 e hoje estaremos iniciando o capítulo 3. Então, se você está com sua Bíblia, convido você a já abrir nessa carta de Paulo, a carta da alegria, e vamos fazer a leitura do verso 1 até o versículo 11, que diz assim: Meus irmãos, quantas outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, eu também considero todas as coisas como perda comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Então, meus irmãos, aqui Paulo já inicia esse texto falando que nós devemos nos alegrar no Senhor. E é interessante que ele vai seguir nessa sua argumentação a respeito da nossa alegria em Cristo, da nossa alegria no Senhor, falando a respeito de perdas. Ele fala que por meio das perdas nós podemos sim encontrar alegria em Cristo. E vale lembrar que Paulo escreveu essa carta estando na prisão. Ela é uma das epístolas da prisão. Paulo escreveu preso, passando por sofrimentos, mas ainda assim encorajando a muitos outros irmãos a permanecerem alegres e dando um exemplo de alegria em Cristo Jesus. E Paulo aqui vai falar a respeito de confiar nas coisas, de confiar na sua própria carne, de confiar nas boas obras, na igreja de Filipos havia muitas pessoas que estavam entrando ali naquele local para introduzir várias heresias, falsos ensinos, ensinando aos cristãos que eles na verdade não deveriam ser salvos apenas pela fé, somente pela fé, mas sim pela fé juntamente com as obras. Alguns judeus estavam afirmando lá entre os cristãos que eles precisavam guardar a lei, que eles precisavam se circuncidar, que eles precisavam fazer todo tipo de boas obras para que por meio das obras eles alcançassem a salvação. Mas Paulo diz que isso, na verdade, não é necessário para a nossa salvação. Paulo vai argumentar contra esse falso ensino que está entrando na igreja. E ele fala: tenham cuidado com aqueles que são da circuncisão, cuidado com a falsa circuncisão. Por quê? Porque os judeus estavam se confiando apenas naquela cirurgia, na pequena cirurgia que eles faziam em sua carne, numa cirurgia externa. Mas aí Paulo fala no verso 3, porque nós é que somos a circuncisão. O que é que isso significa? Paulo diz que nós não fizemos e não confiamos meramente num ato externo, numa operação externa da nossa própria carne, mas sim numa cirurgia interna, no nosso coração. E essa cirurgia foi operada pelo Espírito Santo. A partir do momento em que nós colocamos a fé em Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Cristo removeu o nosso coração de pedra e nos deu um novo coração, um coração de carne. Essa é uma cirurgia que pode ser feita não por mãos humanas, mas apenas por meio do Espírito Santo. Então, Paulo diz que nós não devemos confiar simplesmente na nossa carne, como aquelas pessoas estavam confiando, mas sim
na obra do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Nós não devemos confiar em nossas obras. E Paulo diz, se alguém deve se orgulhar de suas obras ou confiar nas suas boas obras, eu posso muito bem me orgulhar das boas obras que eu tenho, né? Porque ele vai dizer, ó, eu fui circuncidado no 8º dia, sou da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fui fariseu, persegui a igreja, e quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ou seja, Paulo poderia muito bem confiar em todas essas coisas que ele possuía como crédito para a salvação. E, aliás, ele confiava nisso antes de conhecer a Cristo. Ele achava que por todas essas coisas que ele tinha, por tudo isso que ele tinha conquistado ao decorrer de sua caminhada, ele teria a salvação. Mas ele estava confiando apenas nas suas obras, ele estava confiando apenas na sua própria carne, naquilo que ele poderia conquistar com seus próprios esforços, até o momento em que ele se encontrou com Cristo. Quando ele conheceu a Cristo, ele percebeu que tudo aquilo que ele havia conquistado, na verdade, não poderia dar a salvação a ele. Na verdade, tudo aquilo estava afastando ele cada vez mais de Cristo, que é o único que poderia trazer a salvação para ele e para cada um de nós. Aquilo que ele conquistou o estava afastando de Cristo. E muitas vezes nós também somos assim. Nós acabamos confiando nas nossas próprias coisas, naquilo que nós conquistamos. Nós estamos correndo atrás de várias e várias coisas e estamos nos distanciando cada vez mais de Cristo, achando que por meio dessas coisas que nós conquistamos, nós vamos herdar a salvação. É claro que fazer boas obras é importante, é necessário para todo cristão a prática das boas obras, mas não para ser salvos. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas nós fazemos as boas obras porque fomos salvos, como uma forma de glorificar a Deus e não de glorificar a nós mesmos, porque se as boas obras pudessem nos salvar, nós estaríamos apenas atraindo a glória para nós mesmos, mas a glória deve ser de Cristo Jesus. Toda a glória deve ser dada a Cristo, porque foi o que ele fez na cruz. É por meio da obra de Cristo. Essa é a única boa obra que pode nos salvar. A obra de Cristo na cruz do Calvário. O que ele fez é suficiente para nos dar a salvação. E é por isso que Paulo chega à conclusão no verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Paulo considerava todas essas coisas que ele havia conquistado na sua vida como lucro. E quanto mais ele fizesse, melhor ainda, era mais lucro para ele. Mas quando ele conheceu a Cristo, ele percebeu que tudo isso, na verdade, deveria ser considerado como nada. E ele deveria se apegar apenas a Cristo para ser salvo. Porque a salvação está apenas naquilo que Cristo fez. E ele diz, sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele fala que a melhor coisa que ele conseguiu foi ter conhecido a Cristo. E não simplesmente conhecer, de ouvir falar, mas sim de ter um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo Jesus. Paulo teve uma experiência profunda com Cristo. Ele se encontrou e viu a Cristo face a face. E hoje também nós podemos ter uma experiência com Cristo por meio das Escrituras Sagradas e desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Esse é o maior tesouro que nós podemos alcançar. Esse é o maior tesouro que nós podemos ter aqui nessa terra. Nós devemos saber que nada, nenhuma das boas obras que nós façamos pode nos dar a salvação. Apenas a boa obra que Cristo fez na cruz. Verso 9. E ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, meus irmãos, é pela fé que nós somos salvos. É por colocarmos a nossa fé em Cristo que nós somos justificados, nós somos declarados justos. Sabemos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós tem justiça própria suficiente para se apresentar diante de Deus e ser salvo. Mas por meio da fé que Deus nos concede, nós podemos nos apresentar diante de Deus e Ele nos justificará pela nossa fé em Cristo Jesus. Então, onde está a sua confiança? Será que a sua confiança está nas coisas? Será que a sua confiança está nas boas obras que você fez? Será que a sua confiança está nos títulos que você tem? Se a sua confiança está nisso, meu irmão, você deve repensar aquilo que você está buscando, porque a nossa confiança deve estar somente em Cristo. É apenas por meio dele
que nós poderemos encontrar a salvação. Não é nas coisas que nós temos que nós encontraremos a verdadeira felicidade, mas apenas em Cristo. Ele é o maior tesouro que nós podemos ter. É por isso que Paulo, mesmo em meio na prisão, mesmo em meio ao sofrimento, poderia exortar os cristãos a se alegrar. Ele inicia o capítulo 3 dizendo: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Se a sua alegria está apenas aqui nesta terra, você vai correr atrás de várias coisas, mas a sua alegria será sempre passageira. Mas se a sua alegria está em Cristo Jesus, a sua alegria será eterna, porque as coisas desse mundo irão passar, mas Cristo permanecerá para todo sempre. Então, meu irmão, que você possa hoje colocar a sua fé e toda a sua confiança em Cristo Jesus e assim desfrutar de plena alegria por meio de Cristo. Que você seja abençoado.